É destaque aqui no Alterosa Alerta sempre. Desde o começo da semana, tem chovido quase sem parar. A Defesa Civil alerta para o risco geológico até segunda-feira, ou seja, hoje ainda é quinta, mas o risco é aqui na capital, né? Até segunda-feira, às 8 horas da manhã. Para explicar aqui, comigo no estúdio, eu tenho a honra de receber o capitão Firme, que é o diretor de redução de risco, risco de desastre da Defesa Civil Estadual. Meu querido amigo, capitão Firme, não tinha como colocar o outro nome do senhor, né? Muito obrigado, muito boa tarde. Tudo bem, é um prazer enorme receber o senhor aqui. A gente fica muito feliz pela essa parceria, né? A gente poder uma passar parceria, as informações. E eu queria, antes de entrar em detalhes no nosso bate-papo, capitão, eu queria fazer uma proposta à Defesa Civil. É óbvio que dentro da agenda de vocês, que nós pudéssemos montar periodicamente, talvez semanalmente, uma ida nossa até ao senhor, para evitar até de vocês virem até aqui. Não sei se tecnicamente é possível, para que nós possamos, nesse período de chuva, toda semana ter esse bate-papo. Vai ser um prazer para a gente. Toda semana. Informar a população e proteger a população. Então a gente está junto nessa proposta. Né? Só com o nosso comandante, mas com certeza as portas estão abertas. Eu fico imaginando o seguinte, chega com o capitão Firme aqui, capitão, e qual que é o destaque de hoje? Semana tá teteia, Stanley. Tá tranquilo. Não é verdade? Exatamente. Olha que notícia boa. É verdade. Ô, capitão, e como é que tá? Nossa, semana tá perigosa, vamos correr atrás. Tudo é notícia. Exatamente. Não é verdade? Agora, para começar meu bate-papo com o senhor, eu estou avisando para o pessoal aqui de Belo Horizonte que tem risco geológico e esse anúncio de risco geológico vai até 8 horas de segunda-feira. O que é um risco geológico? O que acontece, Stanley, é que essa semana está previsto... Se o senhor ficar à vontade de tirar a máscara, claro, pelo distanciamento, nós não temos obstáculo nenhum, não. Tá, capitão? Okay. Fica à vontade. A câmera do senhor é aquela ali. Muito obrigado. Então, para tentar explicar para a população, essa semana a gente tem um volume acumulado de chuvas. O que é isso? Existe a probabilidade que chova todo dia. Certo. Então, quando chove todo dia, aquele solo começa a ficar mais úmido, né? Ficar mais molhado. Certo. Então, o que nos preocupa são escorregamentos de encosta. Então, por isso que esse alerta meteorológico, alerta geológico. É o volume acumulado de chove todo dia, não é aquela chuva que chove, às vezes chove mais forte, mas de forma constante. Então, por isso o alerta foi emitido. Eu vou fazer um comparativo aqui. Vamos que a Terra ficou aí uns 3, 4 meses sem receber nenhuma... Tá aqui, deixa as imagens para mim assim. Aí ficou um tempão sem receber chuva. Aí vai ficando mais poroso, né? Vai ficando com aqueles furinhos. Aí cai água de uma vez só e desaba. Por quê? Porque caiu com força. Exato. E carregou. A outra alternativa é ir caindo devagarzinho, vai pesando a terra, Aquela força que segurava no barranco fica mais pesada do que a capacidade que ela tem de permanecer segura, ela também desaba. Então exato, tanto faz dar na cabeça como no meio das duas orelhas, pega no mesmo lugar. Essas são as duas preocupações que a gente tem, né? As chuvas concentradas, que causam as inundações urbanas, né, por problemas de drenagem, e essas chuvas acumuladas, que igual o senhor falou, que vão chovendo, vão deixando o solo igual lama, né, mais macio, então com facilidade de escorregar. Pesa o barranco. Exato. A gente lá no interior, a gente fala assim, o barranco foi pesado, por isso que ele desceu. Exatamente. Então isso é o risco geológico. Exato. E existe aqui na nossa região, eu sei que nós estamos num buraco, né, BH, sim, quem chega de avião vê que a gente está lá no buraco, Serra do Curral para cá, Ibirité para cá. Existe algum ponto que a Defesa Civil já está mapeando ou mapeado, em que agora até segunda-feira tem mais, digamos, mais risco? Bem, a gente atua sempre em parceria com as defesas civis municipais. Então, a orientação nossa é que seja sinalizada as áreas, né? Então, quando a gente anda em Belo Horizonte, a gente vê, às vezes, a área com risco de inundação. Então, que a defesa municipal ela sinalize aquelas áreas para que a pessoa saiba. Até quando estiver andando na rua, fala, essa aqui é uma área com risco de inundação. Recebi o alerta no telefone. Não, vou ficar aqui. Então, a gente pede à população que olhe as placas e siga as orientações da Defesa Civil do Estado e as defesas civis municipais também. Tá, e aí estamos aí falando de chuva, sim, né? E chuvas torrenciais como aconteceu em Uberlândia. Naquele caso especificamente, qual é o melhor local para se proteger num episódio como aquele de Uberlândia, considerando esse vídeo? Deixa eu mostrar o vídeo que talvez o senhor possa ficar melhor mensurado para poder falar. O cara está numa tranquilidade, virou até meme na internet, né? Vamos ouvir com áudio. Aqui, ó.
a água já cobriu ó, o vidro da frente, ó. Porque onde nós está aqui não tem nada tampando nós, a água vem forte, ó. Já desceu até gente aqui. E aí virou até meme na internet, assim, que Deus me dê a paciência desse mineiro. Aí o outro falou assim, não estou fazendo brincadeira não, ele devia estar com queijo Minas dentro do carro. Mas essa é uma postura adequada, capitão? É uma situação que nos preocupa, né? Qual que é a orientação primeiro da Defesa Civil? Que a pessoa se cadastre, né, através de envio de mensagem do número 4099 e receba em seu telefone os alertas, né? Então, antes de ocorrer a chuva, com a possibilidade de chuva, ou durante a ocorrência, que a pessoa não esteja nesse local. Essa é a primeira orientação. Então, não procure, em caso de alerta ou em caso de chuva, não fique em locais com risco de inundação. Se a pessoa já estiver naquele local, igual no caso do veículo, né? Parece que não teve jeito de sair. Exato. O que a gente vê muito nas cidades, que a gente tenta orientar as pessoas, é que as pessoas começam a chover, aí começa daquela pocinha. Aí a pessoa tenta transpor aquela poça com o carro. Isso não pode acontecer. Aí, às vezes, se coloca numa situação de risco. Essa é uma situação extrema, né? Extrema. A orientação que a gente tinha, no caso, até que o Corpo de Bombeiros dá, é que a pessoa fique na parte superior do veículo para facilitar o acesso e aguarde a chegada do Corpo de Bombeiros, né? Militar de Minas Gerais, para que ele possa dar o auxílio. Porque é uma situação de extremo risco para que a pessoa não tenha como entrar em contato com aquela água. Aqui, eu posso perguntar ao senhor, o senhor não é obrigado a responder. Tá certo. Aqui ele teve sorte? A gente não pode falar que é sorte, né? Assim, são situações que contribuíram para que o veículo não fosse levado, fosse arrastado. Porque nós vimos nessa mesma chuva lá em Uberlândia que uma caminhonete foi arrastada como se fosse um Playmobil. Exato. Né? Por não isso foi o caso desse aqui. Exato. Porque a gente fala assim, antes, né, não se coloque nessa situação. Receba os alertas e evite áreas de inundação, áreas com risco de inundação. E sempre locais mais elevados, igual o senhor falou. Uhum. Locais que não tem risco, que o grande problema, além da água, é a força com que a água vem. Então, numa situação dessa, o perigo até, vou tentar sair do carro. Quando ele abre a porta do carro, ele pode causar instabilidade do veículo, funcionar igual um barco com leme, né? E facilitar, inclusive, para o carro ser levado. Eu vou voltar nessa imagem aqui, Isabela, porque ele estava muito calmo, e essa calma a pessoa precisa ter, né? Sim. Essa calma, nesse momento, ele não tinha nada que ele pudesse fazer, a não ser esperar a ajuda divina, porque o bombeiro não tinha como chegar ali. Tá? Ele até fala assim, ó, outras pessoas conseguiram chegar até um plano mais alto. Sim. Quem ouve o vídeo percebe ele nesse ponto. As pessoas conseguiram chegar num plano mais alto. Mas, nesse caso, aí ele já não podia abrir a porta, que já tinha ganho o capu do carro, já estava por cima do capu. Nesse caso, não tinha mais o que fazer. Era aguardar, né? Ligar para o Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros chegar o mais rápido possível e poder retirar aquele cidadão daquela situação. Agora, eu volto um pouquinho aqui. O senhor tinha dito que 40... Qual que é o número do alerta que chega por SMS? É 40199. 40199. E aí a pessoa vai até o sistema de SMS dela. Envia uma mensagem. E envia digitando 40199. A partir daí ele está cadastrado. Vai cadastrar, ele vai colocar o município e a partir daquele momento ele recebe os alertas do município que ele cadastrou. Os alertas de chuva. Então você que está em casa agora, presta atenção. Pegue o seu telefone agora, quem já não fez. Vá no seu aplicativo de SMS, não é de WhatsApp. Não. É de SMS. E digite lá, enviar mensagem. Para quem? Número 40199. E dê andamento nas demandas que forem chegando. O município, aí você digita o seu município, que a Defesa Civil do seu município vai te orientar o que fazer. Eu tinha, até não tenho mais nesse aparelho aqui não, mas eu tinha no meu número antigo e era sensacional, eu ficava por dentro disso. As TVs a cabo estão recebendo, estão informando para quem está assistindo a programação esses alertas. Também é um outro serviço que a Defesa Civil está prestando, né? Exato. A Defesa Civil tem que tentar trabalhar até para o ano que vem outras parcerias para melhorar os alertas, né, para que sejam mais acessíveis à população. Outra forma são os canais de comunicação, inclusive o Instagram da Defesa Civil, são enviados alertas diariamente. A facilidade do 499 é que chega o alerta no seu telefone, inclusive independentemente de internet. Sim. Por isso o SMS é muito bom nessas horas. Agora tem uma pergunta que chega da nossa praça aqui. As pessoas, quando estão morando em áreas de encosta, elas pegam aquelas lonas, enfim, aquelas lonas de contenção e colocam naqueles barrancos que estão com sinais de desmoronamento. Elas fazem algum sentido? Tem algum valor? Como é que funciona, capitão? Sim, a lona ajuda porque evita, igual a gente falou no início do programa, com que a água infiltre no solo e cause a umidade que cause o escorregamento daquele solo. Mas, tão importante quanto as lonas, é importante que a população se atente a alguns fatos. Por exemplo, se as portas e janelas estão emperradas, estão com dificuldade. Já é um sinal. Se o barranco apresenta algumas trincas,
e se as árvores, né, os postes, algum muro estão inclinados. Em caso de visualização de um desses sinais, né, entre em contato de forma imediata com a Defesa Civil Municipal para enviar uma equipe até lá para orientar a população quais são as melhores medidas a serem tomadas. Então, essa é a orientação que a gente fala. Identificou algum desses riscos? Liga para a Defesa Civil do município, ela vai mandar uma equipe de vistoria para poder orientar a população a melhor coisa, né? Porque a gente fala que o risco depende muito do contexto, né? Então, eu tenho um barranco perto de casa, posso botar a lona? Sim, ele ajuda porque não infiltra. Mas, com um profissional sabendo o seu caso, vai ser mais fácil de falar. Agora eu quero tocar num assunto que diz respeito diretamente à atitude e aos atos dos cidadãos, tá? Um morador do bairro Jardim das Alterosas, em Betim, registrou algumas imagens de falta de educação, capitão, falta de bom senso. A prefeitura da cidade faz o papel dela, as imagens estão na tela e o capitão Filme está acompanhando comigo aqui, ó. A prefeitura faz o papel dela, o papel de limpeza do espaço, mas aí vem alguns moradores e insistem em fazer desse local um local de depósito de lixo, né? É lixo, é sofá, tá aí, ó, aqui. Toda hora, e a gente tem depoimentos de moradores, as imagens estão na tela, a gente tem, olha aí o sofá, a gente tem depoimento de moradores que falam assim, olha, nós reclamamos, a prefeitura veio aqui, limpou, aí vem, limpa, o cara vem e joga de novo, quer dizer, esse papel, essa responsabilidade, aí vem o carroceiro e joga resto de obra, capitão, a culpa é do morador, eu tenho coragem para dizer isso, né? Para testar isso, não é nem para dizer, é para atestar, a gente está vendo os flagrantes aí. Isso contribui muito para que problemas maiores aconteçam, né? Exato. Como o senhor falou, isso é muito importante falar com a população. Como que eu posso ajudar? A população, a gente tem que ter em mente que as inundações elas acontecem muito nas grandes cidades pelos problemas de drenagem. E não são causados pela prefeitura, como o senhor disse, às vezes. O que acontece é que o lixo que acumula, né, todo aquele material que é jogado na rua, quando acontece a chuva, ele tem que ser levado. Quando ele é levado e chega num bueiro ou um outro sistema de drenagem, ele trava aquele sistema, ele impede com que a água seja escoada. Isso contribui para que essas cenas, igual a gente viu do carro, aconteçam. Então, isso a gente pede para a população, que não jogue lixo nas ruas. Essas ações são extremamente importantes para a prevenção dessas cenas que a gente acaba de ver. Pois é, a gente está chamando a atenção porque são problemas recorrentes em todas as cidades do Brasil. Mas nós acabamos de receber aqui um alerta de risco geológico e, de repente, num local onde a vazão da água de chuva poderia escoar de maneira mais tranquila, por conta desses detritos que estão sendo depositados de forma irregular aí, o dano pode ser um tanto maior. É isso que me chama a atenção. Isso. Mas eu queria convidar o senhor a ficar comigo, porque agora nós vamos ao vivo com o repórter Pablo Thiago, que está no córrego Ferrugem, que é um dos córregos que desaguam no Ribeirão Arrudas. Pablo, como é que está a situação por aí agora? Fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Stanley, boa tarde, capitão, que está aí no estúdio, boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta. Stanley, nesse momento, chuva fraca aqui na Tereza Cristina, né, exatamente aqui no limite desses dois municípios, Belo Horizonte e Contagem. Exatamente de onde surge o córrego Ferrugem. Nós chegamos aqui por volta de 11h30 da manhã, o nível de água estava mais baixo, era possível ver até o fundo do córrego, né? Nesse momento parece que levou um pouquinho a mais. No momento que a nossa equipe chegou aqui junto, também havia os profissionais da BH Trans. Inclusive nós temos imagens aí, eles chegam ao local, vêm sempre monitorando o local aqui, tirando fotos, né, para acompanhar o nível do córrego Ferrugem, enviando a seu superior, a fim de realmente posicionar a situação do nível. No momento que os profissionais da BH Trans estiveram aqui, o alerta de chuva está no nível 1. Segundo informações, a partir do nível 2, Stanley, esses profissionais já começam a posicionar as viaturas ali nas vias aí da Tereza Cristina, mas somente a partir do nível 3 que começa a interdição. Esse local aqui é o local onde o córrego Ferrugem deságua no Ribeirão Arrudas. Nós vamos tentar atravessar aqui para mostrar também o nível do Ribeirão Arrudas, é onde recebe esse grande volume e é aqui que origina toda essa inundação que a gente acompanha. Inclusive, nós já tivemos nesse local aqui, mostrando a situação durante as fortes chuvas. Mostra lá, Porto. Aqui já é o nível do Ribeirão Arrudas, Stanley. A gente percebe que também subiu um pouco, o nível da água já começa a elevar, a preocupação dos moradores aqui também já começa a ficar maior, né? E a gente vê
imagine só, olha só a altura da água. E naqueles vídeos, nas nossas reportagens, quem acompanhou viu todo esse mundaréu aqui inundando para a avenida fora. Realmente é desesperador. Nós temos um entrevistado que está do outro lado ali. Porto vai me acompanhar agora. Vamos lá, Porto. Para a gente começar, que é a Juliene. A Juliene, ela é moradora aqui da região. Vamos atravessar aqui com muito cuidado, porque a gente realmente está mostrando ao vivo, tem dessas coisas, né, Stanley? Para a gente mostrar a situação. E a Juliene está do outro lado ali, ela que mora aqui, e ela fez questão de me chamar aqui. Vem cá, Juliene. Como você estava dizendo, fica aqui para mim. Começou a chover, tá tranquilo agora, né? Mas forte chuva, a coisa começa a piorar. Né? Aí de lá para cá. Aí quando aqui chega a transbordar, ele vem esse daqui para cá, e os dois juntam, vai mais ou menos da altura daquela casa ali, ó. Aí como não tem como a pessoa sai pelos olhos assim, ou fica dentro de casa mesmo. Pois é, a Juliane estava contando pra gente que a casa dela tem 2 andares, né? Na ocasião do ano passado, ela teve que subir para o 2º andar porque a água invadiu. Mas do ano passado para cá, Juliane, o que mudou para vocês aqui? Nada, eles só quebraram a minha casa, eu mudei para outra casa. Eles estão tirando a população, alegando que não tem onde morar, onde botar as pessoas, e só despejando e quebrando as casas todas. Quem fica, o medo continua. Quem fica, o medo continua, né? Pois é, Stanley, essa situação aqui, desse momento, chuva fraca, o trânsito flui tranquilamente. Para quem precisa passar por esse local, pode vir tranquilo, porque nesse momento, sem riscos por aqui. Pablo, parabéns pela intercessão aí no programa, agradeço ao Porto, ao Geraldo Moreno. Capitão Firme, eu fico imaginando o olhar do senhor aí, obrigado, Pablo, dos demais companheiros que trabalham na Defesa Civil. Realmente o coração fica meio apertado, né? O céu começa a fechar um pouquinho, começa a olhar, porque quem olha, é alto pra caramba esse Ribeirão Arrudas. É alto, deve ter o quê? Uns 3 metros de altura, 4? É bastante alto, não sei precisar a altura. Não é alto, é alto. Você olha assim e fica com medo de cair. E parece que não tem altura nenhuma quando chove. Né? Ele vem, você vê, ele passa a bater no 2º andar. Olha isso. Olha aí, cadê Rio? Cadê Ribeirão aqui? Cadê Ribeirão? Ficamos todos de mero... Olha para isso. Olha para isso. É no 2º andar. Gente, considera... Olha aí a altura. No mínimo 3 metros. Né? No mínimo 3 metros. 3, 4 metros. Ele chega no 2º andar da outra casa, que tem no mínimo 2,5 metros. Então eu estou falando aí de quase 6 metros de altura. Me corrijam os amigos que estão aqui no estúdio. 6 metros de altura eles chegam. Considerando as laterais, para que ele tenha isso, nós estamos falando no mínimo de uns 12 metros, considerando lateral e altura. Né? É metro cúbico, é muita água, meu irmão. E o que é pior, eu não quero ser anjo do apocalipse, não. Tá? Mas no ano passado, meu querido Capitão Firme, nós tivemos esse evento aqui em 7 Lagoas, a ponto da 040, ver aquela vala do meio das 2 pistas ser tomada de fora a fora da rodovia. E eu tinha que passar por lá, acompanhei de perto. Agora, Uberlândia teve esse problema, lá no Triângulo Mineiro, e essa chuva não chegou em BH ainda. E ontem o Toledinho chamava atenção. Aqui próximo, seca ainda, não teve chuva. Eu estou com medo de quando ela chegar. Por isso que eu quero pedir a você, não jogue lixo nas ruas. Exato. Com isso, você está fazendo um gesto enorme para evitar transtornos enormes. Não é isso, capitão? É uma pequena ação que para a pessoa, mas eu não vou jogar lixo. Aquele seu lixo, que quando a gente pensa que é um lixo de um, é o lixo de outro. São 5 milhões de pessoas só na metropolitana, né? Imagina o sistema de drenagem que não suporta. Então, que já é de muitos anos atrás. Sim. Né? Não foi pensada para 5 milhões de pessoas na metropolitana aqui. E até a tendência desse acúmulo, né? Um grande volume de chuvas em um intervalo de tempo pequeno. Quem estava conversando até aqui, quando chove 50 milímetros, você fala assim, chover 50 milímetros ao longo de uma semana é algo relativamente aceitável. Aceitável. Para a normalidade. Agora chove 50 milímetros em 1 hora. E nós vimos isso no ano passado. Esse ano, 100 milímetros em poucas horas, um estrago que fez na cidade. Na rua Avenida Maria de Dirceu, liquidou o asfalto como se fosse um pão com manteiga. Né? E chama a atenção a minha diretora aqui, que nós mostramos essa semana 10 toneladas de lixo todos os dias na Lagoa da Pampulha. Quem é que faz isso? Quem é que joga isso? Sou eu. É alguém como eu. Exato. Né?
que não se preocupa, que acha que pode pegar lá indo embora para contagem, aquele papelzinho de bala, aquele joga, aí sou eu que joga, fulano que joga, e cai uma água dessa e passa num reguinho, que passa no outro, que passa no outro, que cai na Lagoa da Pampulha. Exato. Essa consciência coletiva e essa ajuda da população é extremamente importante. E isso vale para a sujeira dos rios, vale para a Covid-19, vale para uma porção de problema, né? Por isso que a gente fala que defesa civil somos todos nós, né? Somos a população todos nós. também é a defesa civil. Ela, com essas atitudes, contribui para a mitigação dos efeitos e a prevenção dos efeitos da chuva. Capitão, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Agradeço aos demais colegas que estão aqui no estúdio também. Leve um abraço ao comandante lá da Defesa Civil. Ele mandou um abraço ao senhor. Eu agradeço demais pela presença dele. Em Minas, eu acho que o antigo, né? O antigo não, o ex-comandante da Defesa Civil aqui de Minas Gerais, hoje ocupa um cargo expoente no governo federal, né? O Coronel Lucas, né? Coronel Lucas. Hoje é o Defesa Civil, ele é coordenador, como é que fala? O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tá, Minas exportando e ensinando como é que faz para o Brasil inteiro. Daqui uns dias é o senhor que está lá. Então, mas em Minas Gerais, a gente está sempre à disposição da Defesa Civil e fica muito feliz e conte conosco. Vou pedir à produção que faça contato constante com o senhor para que nós possamos ter esse bate-papo. A todos os telespectadores que estão nos ajudando e que vão nos contribuir sem julgar o lixo. É isso aí. As atitudes aí importantes para a gente. Um abraço, capitão. Obrigado. Bom trabalho para o senhor. Boa tarde, e conte conosco sempre.